A Globo e sua massa manipuladora sempre faturou milhões pedindo dinheiro para o Criança Esperança. Divulguem a nossa página e campanha no Facebook. Brasil contra Criança Esperança. Provas contra a Globo e o Criança Esperança. WikiLeaks. Um suposto documento publicado pelo site WikiLeaks, famoso por divulgar materiais e informações confidenciais de governos e empresas, registra uma investigação sobre o recebimento de verbas da campanha Criança Esperança da Rede Globo pela Unesco, Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. Unesco. O documento, de 15 de setembro de 2006, revela um telegrama que teria sido enviado do escritório da Unesco em Paris, na França, para Washington, capital dos Estados Unidos. O material relata uma solicitação de reunião do então embaixador brasileiro na capital francesa, Luiz Felipe de Macedo Soares, com lideranças da entidade da ONU para discutir irregularidades ocorridas no escritório da Unesco em Brasília. Documento. Um dos problemas a serem discutidos, mencionados no documento, seria a manipulação do dinheiro movimentado pela campanha Criança Esperança, que já teria levantado $40 milhões, cerca de R$ 8 milhões, desde 1986. Segundo o texto, teriam sido repassados à Unesco 10% desse total, por conta de uma taxa de serviço. O documento não faz referência sobre o destino dos 90% do montante arrecadado, mas informa que 1/3 do orçamento dos fundos extra-orçamentais da Unesco, cerca de $124 milhões, ou R$ 4 milhões, tem origem do escritório de campo do Brasil. No site oficial da campanha, a Rede Globo informa que todo o dinheiro arrecadado pela campanha é depositado diretamente na conta da Unesco. Mentira. Irei ler o documento vazado pelo WikiLeaks. Nulo. Lúcia Apquega 09, 18, 2006, 10:24 minutos e 51 segundos de DB/caixa de entrada. Lúcia Apquega. Cabo. Texto. Classe sensível Paris 06225. CIPDIS. Ex Paris. Ação. Unesco. Info. Econ Ambu AMB Ambu DSM Cipol Divulgação. Unescox Charge. Pro. Classe Paris 006225 CIPDIS de Mission Unesco Paris Sensível EU. 12.958. N/Ataques. Unesco School BR Assunto. Brasil Campo de Escritório 1. Resumo. Os esforços do embaixador do Brasil para a Unesco convencer os Estados Unidos a ter a diretoria abandonar suas investigações em supostas irregularidades no escritório de campo de Brasília não foi como planejado, e pode dar um novo impulso para empurrar a investigação ainda mais. Resumo final. 2. Embaixador do Brasil na Unesco, Luiz Felipe de Macedo Soares, reuniu-se com o embaixador Oliveira quarta-feira, setembro 13, nos escritórios da missão dos Estados Unidos. Consultor jurídico da missão diplomática dos Estados Unidos, Michael Pia e David Ostroff, também participou da reunião. 3. Embaixador Soares disse que o objetivo de sua visita era para discutir a situação em matéria de Brasília Field Office da Unesco, que tem sido foco de atenção sobre as alegações de má gestão. O embaixador brasileiro disse que achava que os problemas estavam sendo abordados e medidas adequadas estão sendo tomadas para corrigir eventuais problemas, e que agora é hora de seguir em frente para questões mais importantes. 4. O embaixador brasileiro disse que sem grandes irregularidades encontradas, além de não manter a adequada burocrático procedimento, a má manutenção de arquivos, ética, que era hora de limpar a questão da agenda da diretoria como, queixou-se, tornou-se um ponto quase automático de exame a cada 6 meses, desde 2005. Ele também fez o ponto que tinha sido contactado durante sua recente visita à casa por várias figuras políticas importantes sobre nesta matéria, incluindo o ministro da Coordenação Política do gabinete do presidente, o vice-ministro da Educação, bem como o chefe da TV Globo, principal rede de televisão do Brasil. 6.
Especificamente, o embaixador disse que alguém da gabinete do inspetor-geral da Unesco foi a realização de uma inquisição em relação ao escritório de campo de Brasília, e estava criando um clima de ansiedade geral, deixando a impressão de que algo de ruim está acontecendo no escritório Brasil da Unesco, que ele disse claramente não é o caso, em sua opinião. A delegação brasileira tem vindo colocar forte pressão sobre a Unesco em relação à investigação liderado por John Parsons, chefe do Serviço de Supervisão Interna da Unesco. 7. O embaixador brasileiro disse que o aumento dessas questões fere a imagem da Unesco em seu país e se espalha pequenos venenos que o dano à reputação e credibilidade do público e instituições privadas brasileiras, referindo-se ao Ministério da Educação e da rede de televisão, a TV Globo. 8. Uma das principais questões a ser investigada foi a campo manipulação do escritório de dinheiro levantado pela TV Globo Teletons para o ONG Criança Esperança, mais de 40 milhões de dólares desde 1986, para que a Unesco recebeu 1% taxa de serviço 10. Também vale a pena observando que a cheia de 1/3 dos fundos extra-orçamentais da Unesco, cerca de 124,000 mil dólares Estados Unidos, fluxo através do escritório de campo do Brasil. O outro grande problema sob investigação emprego em causa contratos em nome de agências governamentais brasileiras que estavam sob congelamento de contratações. 9. Ele terminou dizendo que ele não estava pedindo a nós a apoiar, mas veio apenas para dar-nos necessário fundo. Ele acrescentou que a maioria dos membros da diretoria, em qualquer caso, não foram interessados neste problema. 10. Embaixador Oliver disse que, dado o fato de que havia um relatório fortemente crítico sobre o escritório no Brasil pouco antes da primavera 2006 reunião do Conselho Executivo, não foi surpreendente que haveria uma follow-up. 11. Ela passou a dizer que é porque o Brasil é como um escritório grande e importante para a Unesco de que os problemas de lá ter atraído tanta atenção. Embaixador Oliver acrescentou que os questões são genéricos e, de fato, muito maior do que o de Brasília de escritório, e se referem a questões de gestão, supervisão, prestação de contas, e relações gerais entre os escritórios de campo em toda a sede do sistema Unesco. 12. Embaixador Oliver também levantou a questão de saber por que o secretaria teria elaborado a resolução antes do executivo se pedir junta, de tal forma que para manter viva a questão, em vez de indicar que os problemas foram resolvidos, se, de fato, fosse esse o caso. 13. Comentário. Visita de Soares pode ter saído pela culatra. Em vez de o ouvido simpático que ele esperava, seus comentários nos deu causar mais a questionar o status de revisão do diretor-geral do Situação no Brasil. Consultor jurídico da missão dos Estados Unidos, Michael Piai, vontade de estar em contato com o auditor externo da Unesco para mais informações nos próximos dias. Fim comentário. O link do documento estará na descrição do vídeo. Entrem e divulguem a campanha contra o Criança Esperança. Nome da página: Brasil contra Criança Esperança. Nós somos Anonymous. Nós somos Legião. Nós não perdoamos. Nós não esquecemos. Esperem por nós.